Bom, pessoal, estamos de volta. Então, agora, até esse ponto que nós chegamos, como eu falei, os cálculos a gente faz para outros tipos de perfis, que não seja, inclusive, alguém tinha perguntado, né? Para outros tipos de perfil, como o C, por exemplo, né? Perfil U, depois perfis fechados também, né? De tubulares, retangulares, tubulares circulares. Nós vamos ver aqui nesse anexo. Então, vamos ver o anexo aqui, o anexo G, para a gente ficar por dentro de como que a gente faria se fosse outro tipo de seção transversal, né? Outro tipo de perfil. Estão me ouvindo todos? Está tudo ok? Sim, professor. Tá bom. Às A vezes eu gente está te fico... ouvindo, mas não está vendo a tela ainda. Não sei se já... não coloquei ainda, vou colocar já. Porque às vezes Tá já... ok, então tá certinho. Tá bom. Que já aconteceu, eu dou aula na PUC também, às vezes eu fico falando, depois de uns 5 minutos aí eu percebo que ninguém está me ouvindo, sabe? Por isso que eu pergunto toda vez se estão me ouvindo e tal. Agora eu vou compartilhar a tela, às vezes também estou falando que estou mostrando, mas só eu que estou vendo, né? O pessoal não está vendo nada, então, mas agora eu não fiz ainda, vou colocar agora, tá? Então, compartilhamento aqui, cadê? Deixa eu ver aqui. Estão conseguindo ver, pessoal? Acho que não apertei ainda, né? Ainda não. Ainda não. É que sempre esqueço esse botãozinho que tem aqui. Cadê? Esse aqui. Agora, aqui. É que tem mais esse. Agora sim. Certo? Certo, professor. Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos tentar ver direitinho esse anexo, né, da norma. Porque, como são várias coisas, na parte do dimensionamento, ele fala sobre várias situações, mas tudo depois ele envia para esse anexo aqui, onde nós vamos calcular o momento fletor resistente de cálculo em vigas de alma não esbelta. Como falei, a esbelta ele já está em outro anexo, né? É aquela parte que agora há pouco falamos que não tem, né? Que a gente não estuda, ele fica em outro anexo. Caso alguém queira realmente usar esse tipo de viga, né? Terá que ver esse anexo, ou se der tempo também a gente pode dar uma olhada aí, né? Como que a gente faz. Mas é mais ou menos um procedimento desse tipo, com mais alguns cuidados. Bom, esse aqui então há umas vigas de alma não esbelta. Que tipo de vigas aqui? Ó? Que tipo de perfis? I, H, U, o que alguém tinha perguntado, né? Tem para outros casos também. Seções caixão, tubulares retangulares. Depois tem aqui ainda esses aí pelo menos. Aqui tem ainda aqui, ó, seções tubulares circulares, né? Onde claro, a flexão tem que ser em relação ao diâmetro, né? E a espessura da parede tem que ser a relação entre o diâmetro e a espessura tem que ser pelo menos 0,45 do módulo elástico dividido pela tensão do escoamento. Tem também para seções T, certo? Formados por duas cantoneiras, também dá para fazer. Seções sólidas, circulares ou retangulares em quaisquer dimensões. Com quaisquer dimensões. Isso aqui é um pouco mais difícil, né? Porque sólidas seria cheia, né? Então, não aproveitaria muito as propriedades da geometria, vamos dizer assim, né? Quanto a gente aproveita dos perfis I, H, por exemplo, são perfis que a gente usa ao máximo, né? As características da seção. Então, tem uma tabela, nós vamos ver aqui, essa tabela G1, né? Onde tem os parâmetros de esbeltez para cada um desses tipos de perfis, né? Separados. Tem ainda, nesse anexo, um item na parte G, porque aqui é G1, G2, no G3,
tem várias variáveis que vão aparecer. Então, qualquer variável que você não entende o que significa, ele está descrito lá, o que significa, certo? Ele está no finalzinho, nós vamos ver também. Está detalhada, né, no G3, no item G3. Então, aqui, nós já vimos, estão vendo aqui as fórmulas, só que não tem os gráficos, nada, ele só coloca dessa forma aí. Esses lambda P, lambda R, nós vamos ver aí naquela tabela G1. Então, tem 3 casos, né? No caso de flambagem lateral contorção, tem esses 3 locais onde a gente tem que calcular. Para lambda P, ele vai ser essa fórmula. Lambda P vai ser momento de plástico, né? MPL, que a gente chama, dividido pelo gama. Essa aí, a resistência de cálculo, já está ponderada, está vendo aqui? O gama já entrou aqui. A mesma coisa na fase elastoplástica, tem o CB e tem o gama também dividido pelo CB, né? Ou seja, toda a fórmula dividido por esse gama A1, que é 1,10 no caso. Ele não deverá ultrapassar esse valor, né? Isso aí quando está entre lambda P e lambda R, que a gente chama a fase elastoplástica. E se o lambda ultrapassar o lambda R, que é o último parâmetro, aí a gente usaria esse valor do momento crítico, né, dividido pelo gama 1, e por sua vez está limitado. Os dois estão limitados. Na flambagem lateral contorção, está vendo, sempre eles estão limitados pelo momento plástico. E aqui ele faz junto para as duas, tanto para a flambagem local da mesa e flambagem local da alma, porque o gráfico praticamente é igual. O que vai mudar são os lambda P, os lambda R só. E esses momentos que a gente vai encontrar nessa tabela aqui, G1, que vamos ver daqui a pouquinho, estão aí todos esses parâmetros aí. Só bem, a semelhança é muito grande, né? Aqui, com o caso da flexão, do flambagem lateral contorção, só tem esse CB que é diferente, certo? O primeiro item, igualzinho, certo? O momento de classificação também é o mesmo, não muda. Só o lambda P que vai ser diferente. No item B, aqui é como o CB fosse 1, né? O resto tudo igual, pode olhar aí, igualzinho. Só que aqui não tem limitação do momento de classificação, só na flambagem lateral contorção que ele é limitado. Isso aqui estou mostrando para vocês já, né, ficar espertos, porque as fórmulas são meio parecidas, mas vocês já poderem ir separando as coisas, né? Aqui em relação ao momento crítico, também no terceiro caso, na fase elástica, é igual, só que esse momento crítico vai ser diferente, né? E se o lambda for maior que o lambda R, aí entra no caso de com grandes VLTs da alma, né? Então ele está no anexo H, como falei, esse é o anexo aqui que trata esses casos de vigas com alma esbelta. Ok? Essa aí é a parte, então. Agora vem, um por um ele vai mais ou menos tratando, porque são casos um pouco, cada um deles tem as suas características, né? Mas isso aqui de uma forma geral, para a flambagem local da mesa e da alma. E esse aqui para a flambagem lateral contorção. Agora, vem mostrando aqui, flambagem para seções T, fletidas em torno do eixo central de inércia perpendicular à alma. Só tem esse caso aí também. Tem a flambagem lateral contorção, ele dá aqui as fórmulas, né? Alguns casos são mais reduzidos, né? Alguns casos não tem aplicação, em alguns casos não tem também flambagem lateral contorção. Continuando para esse caso T, né? Tem a flambagem local da mesa. Mas que eu vou explicando, vocês acho que já entenderam como funciona essa parte, né? Então, aqui não tem mais uma variação linear, estão vendo aqui, né? A fórmula já é dada por esse valor aqui. Provavelmente não é uma reta, né? É uma reta também, uma equação, só que um pouco diferente. Não fica em função desses momentos aqui que aparecem no caso dos outros perfis.
Tem flambagem lateral com torção, flambagem lateral da mesa. Vocês podem ir vendo, ele vai separando assim. O lambda, né, que ele dá para esse caso, vai ser metade da aba pela espessura. Tem o lambda P e o lambda R, ele vai ir dando esses valores aí. Esse aqui era a flambagem lateral da mesa, né? Depois pela flambagem lateral da mesa, esse parou que ele pega. Isso aqui nós vamos obter da própria seção que a gente for pegar, né? B, a largura T a espessura. Para o caso de, ele está falando de cantoneiras aqui. Esse aqui já não é mais seção T, mas eles podem formar uma seção T com duas cantoneiras, certo? Aqui diz, é constituído uma seção tipo T, duas cantoneiras. Para obter o lambda, ele pega apenas uma das cantoneiras e faz o B sobre T, né? A largura pela espessura de uma das abas, de uma cantoneira apenas. Tem outros casos aqui por seções formadas por duas cantoneiras, com afastamento, aqui tem já um afastamento com a espessura das chapas passadoras, mas que tem uma seção similar a T também. Aí pode ser usado também esse caso aqui quando eles estão separados, né? As formulinhas vão variando, mas sempre vai ter essas três regiões, lambda menor que lambda P, entre lambda P e lambda R, e maiores que lambda maior que lambda R. Aí você vai pegar as fórmulas dependendo de cada situação. Aí tem os três lambda P, lambda R. Então, é bastante fórmula, né, para a gente decorar ou poder fazer. Tem que fazer com a tabela na mão mesmo isso aqui. Para seções sólidas, olha, sólidos e retangulares, circulares ou retangulares fletidos em relação ao eixo de menor momento de inércia, é só pegar o momento plástico e dividir por γ1 para ter o momento resultante. É um caso bastante simples, né? Mas ele acho que não é muito usado isso aqui. Seções sólidas, né? Provavelmente não seriam muito econômicos, acho. Essas aqui são usadas muitas vezes, né? Seções tubulares, circulares, que tem uma limitação. Ele tem que ser, essa relação entre o diâmetro e a espessura tem que ser superior a 0,45. Aí você vai poder usar essas fórmulas aqui. Tem outra vez aqui o lambda, que é o lambda? D por T. Pegar o diâmetro e dividir pela espessura da seção tubular. Tem o lambda P, lambda R. E nesse lambda P, lambda R, geralmente vai mudando esses valores aqui do número, né? Esse E dividido pela tensão de escoamento é geralmente um valor presente em todos esses lambdas aí. Aqui está a tabela G1, olhem aqui. Agora aqui tem mais ou menos um resumo de tudo isso. Isso aqui a gente precisa entender direitinho para não errar o caminho, né? Então vamos explicar primeiro esse caso aqui dos mais comuns, os que a gente usa até com maior frequência, né? No caso da construção civil e tal. Seções I e H com dois eixos de simetria e inclusive seções U não sujeitas a momento de torção, fletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia. Esse é aqueles perfis I que nós costumamos usar mesmo como vigas, né? Com as mesas na horizontal, vamos dizer assim, e há uma perpendicular. Então aqui tem os estados limites aplicáveis. Tem os três aqui. Nós estudamos esse caso, né? Aqui tem o momento no início do escoamento, o MR, dado dessa forma. Aí tem uma nota indicando que nós vamos ler daqui a pouquinho essas notas. Precisamos entender bem. No flambagem lateral da mesa também tem essa mesma forma, tem essa nota, ver nota, diz, né? Daqui a pouco vamos ver essas notas.
E flambagem local da alma tem essa formulinha, que é nada mais que o tensão de escoamento vezes o momento elástico. O módulo resistente elástico chama isso aqui. Para o crítico, ver nota 1 para a flambagem lateral com torção e ver nota 6, flambagem local da mesa. Vocês vão ver por que vai para a nota, porque a fórmula não cabe aqui, é só isso. Algumas vezes tem alguma informação a mais, só que na maioria dos casos ele não cabe aqui, porque a fórmula é muito grande, né? No caso do flambagem lateral da alma, como nós já vimos, né, ele cai no caso de alma esbelta. Aí fala anexo H. Justo isso aqui que nós estudamos hoje, né, como uma amostra, né, de como que a gente obtém. Como que a gente obtém o lambda, né? Esse lambda a gente tem que calcular inicialmente para ver entre qual desses parâmetros ele se localiza, né? Se é menor que lambda P, se é entre lambda P e lambda E, ou se é maior que lambda E. Só tem as três situações. Aqui tem as fórmulas que nós vimos, né? 1,76, 0,38, nós vimos agora um pouquinho. Esse 3,76. Esse aqui, vocês viram, ele não entra, não coloca aqui porque não cabe, né? Não cabe aqui, né? Nesse espacinho aí. Então vamos ver a nota 1 só para ver um desses. Os demais não vamos fazer todos eles, porque olha, são vários, né? Vamos ver assim por cima só. Esse aqui, vamos ver esse segundo que trata seções de IH com apenas um eixo de simetria. Esse aqui não são mais, são monossimétricos, que a gente chama, né? Situados no plano médio da alma. Ou seja, ele tem que ter um eixo de simetria, mas tem que estar no meio da alma ainda, né? Não pode ser qualquer um. Fletidos em relação ao eixo de maior momento de inércia também. Não pode ser em relação ao outro. Então, aí ele deve falar mais alguma coisa nessa nota 9. Toda vez que tiver assim uma nota, você vai lá dar uma olhada para ver o que mais que está falando, né? Seções IH com dois eixos de simetria e seções U fletidas em torno do eixo, ao eixo de menor momento de inércia. Então, isso aqui que está dizendo aqui, o I e H, eles vão estar deitados, né? O I vai estar mais ou menos nessa posição que está aqui, a letrinha H vai ficar desse jeito, né? Com as mesas na vertical, vamos dizer assim. Aí você vê aqui, flambagem lateral com torção não tem. Cadê? Não tem. Não aparece, porque essas abas aqui, as mesas, né, eles vão provocar um efeito de tal forma que não vai surgir a flambagem lateral com torção. Então não tem, só tem flambagem local da mesa e da alma, certo? Que tinha falado para vocês, né? Não tem. Outros casos, por exemplo, esse aqui, seções sólidas, agora há pouquinho vimos, só tem flambagem lateral com torção, não tem mais nada, porque é sólido. Vigas de concreto, armado, por exemplo, não tem nada dessas coisas, né? Porque são sólidos. No máximo pode ter talvez torção, alguma coisa. Então esse aqui mais ou menos seria um desses casos, né? Que provavelmente dificilmente nós vamos usar, né? Porque teria um material muito concentrado numa região apenas e perderia suas propriedades de geometria que a gente aproveita, né? Tem mais esse caso aqui, olha, que não são muitos casos, né? Geralmente I, H e U só. Aqui são os perfis caixão. Seções caixão e tubulares retangulares duplamente simétricas, fletidas em relação a um dos eixos de simetria. Ou seja, aquele eixo que passa, no caso da seção tubular, seria pelo centro, né? Pelo centroide da seção. E no caso das seções tubulares retangulares, tem que ser os eixos de inércia, os eixos principais de inércia. Ou seja, ele tem que ser paralelos aos lados, é isso aí que significa. E tem os três aí, para fazer. Tem flambagem lateral com torção, flambagem local da mesa e da alma. Aí tem as fórmulas correspondentes. Não tem mais outros casos aí. Não é que não possa ser investigado, chegar a essas fórmulas. Isso aqui tudo foi feito à base de estudo, né? Chamada matéria de instabilidade de estruturas, tá? A gente acaba chegando aí, onde entra torção, instabilidade e tal. Não é que poderia ser, não são viáveis, né? Ninguém usa outros tipos de perfis, a gente normalmente usa mais
esses perfis I, H e U. Quase, e só esse aqui, né? Os que estão realmente nessa tabela, no máximo, né? A gente usa. Não tem outros perfis aí que a gente possa inventar, vamos dizer assim. Então, está aí para cada caso. Vamos ver dessas notas aqui, por exemplo. Desse caso que o que mais usamos, né? Nota 1, nota 6, do momento crítico. Ele vai ser a continuação dadas as notas. Ó, nota 1, sabe? 1. Qual nota que era essa aqui? Vamos ver aqui. Nota 1, disse aí, né? O momento crítico. Nos manda ver na nota 1. Aí vamos ver a nota 1. Aqui está a formulinha, né? Notas da tabela 1 são as seguintes. 2, aqui está o 2, tá? Nota 1, né? O lambda R, deixa eu ver aqui. O lambda R também não tem. Tanto para o lambda R quanto o momento crítico, eles nos mandam ver a nota 1. Por quê? Porque eles são geralmente grandes, as fórmulas não cabem. Olhem aqui. A lambda R, o tamanho dele, né? E o momento crítico também tem um tamanho considerável. Além desse aqui, tem dentro deles esse beta 1 ainda, né? Que também é um outro valor. Tem um CW. Esse aqui para seções I, né? A gente já usa esse aqui, o coeficiente de empenamento, que a gente chama, né? E esse é para a seção 1. Vejam que, à medida que o perfil vai perdendo simetria e tal, o U, por exemplo, tem só um eixo de simetria. Olha o tamanho do parâmetro do empenamento, né? Olha o tamanho. Do I ainda é um pouquinho menor, nós usamos, né? Na compressão também aparece, e aqui também aparece. Esse aqui é para a flambagem lateral com torção, né? Aqui, notamos. Para a flambagem lateral da mesa, para o momento crítico e para o lambda R, também eles mandam ver a nota 6. É a mesma coisa, eu acho, que por causa do tamanho. Vamos ver ali a nota 6 só. Estou mostrando os casos mais comuns, né? Não daria para ver tudo isso aí. Aqui está no item 6. Tem para dois casos. Além dos perfis soldados, a gente usa também os perfis laminados, pessoal. Esse I, o H e o C não é só para perfil soldado, é para perfil laminado também. E muda a fórmula. É um pouco mais ou menos parecido, mas ele tem mais diferença aí, né? Então, se for perfil laminado, perfil I, aí nós vamos usar para o momento crítico essa fórmula aqui, e o lambda R, esse aqui. No caso, perfil soldado, tem esse momento crítico, né? Parecido, só que entra aqui esse KC. Esse KC nós já calculamos no anexo F2, na compressão. É o mesmo KC. Tá? A formulinha tem 4 sobre raiz de H sobre T, acho que é isso aí. Né? Não lembro mais ou menos. E aqui, tensão desse comento e tensão de residual, né? O sigma R, tensão residual. Aí são esses dois itens aí, no caso. Certo? Vamos ver mais o que mais tem nesse item apenas. Pelo menos, vamos ver esse aí. Bom, item 6, já foi. Aqui para o lambda, ver nota 8, diz. Vamos ver também isso aí. Estou vendo isso aqui, que é o caso mais comum, né? Nota 8. Vamos ver a nota 8 aqui. O nota 8 é para ver o quê? O lambda. O 8. 7, 8, diz aí. É para saber como é que a gente vai calcular o BT, né? Então, é a relação entre a largura e a espessura aplicável à mesa do perfil. No caso de seções I, H, tudo é explicado, né? Com um eixo de simetria. Quando é com um eixo de simetria, B por T se refere à mesa comprimida. Aí você tem que pegar a mesa comprimida, não é qualquer mesa, porque como não vai ser mais simétrica, né? Você tem que pegar a mesa comprimida. O HI, que tem um eixo apenas de simetria, uma das mesas vai ser com um comprimento diferente, né? Por isso que vai ter só um eixo de simetria que vai passar pela alma. Para as mesas de seções I, H, o B
é a metade da largura total, igual que a gente fazia, né? Para mesas de seção 1, a largura total, para seções tubulares, retangulares, a largura da parte plana. E para perfis caixão, a distância livre entre as almas. Então, geralmente, o perfil caixão tem duas almas, né? A distância entre as almas, mas a distância livre, não é de eixo a eixo aqui. É a distância livre, né? Entre as fases, vamos dizer assim. Então, é isso aí para calcular o BT. Bom, o que mais podemos ver aqui? Vamos algumas observações. Ah, está faltando esse outro aqui, né? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, já sabem, podem perguntar. Aqui diz sobre o caso da viga de alma esbelta, né? Então, anexo H. Pronto, aí tem todos os casos aí. Nota 8, nota 1, 6, já vimos os dois, né? E assim por diante, dependendo do caso, aí você vai entrar e vai no anexo. Além disso aí, às vezes aparecem algumas letrinhas, aqui tem nota 4, ele vai a ver essas notas. Além disso aqui tem, né? Além desses itens aí, são vários itens aqui, né? Vai até o 10. Aqui tem uma simbologia ainda para facilitar, né? Isso aqui é bom saber usar também. Até o FLA, o FLM, o que significa, né? Flambagem local da mesa, flambagem local da mesa comprimida aqui, não é qualquer mesa, né? Tem que ser a mesa comprimida. Flambagem lateral com torção, CW, constante de empenamento, todos o que aparecem nesse cálculo estão aí, né? Os momentos de inércia. Aqui o J, constante de torção, momento de inércia torção, também a gente chama, né? O LB, qualquer dúvida que você tiver, você vem aqui e lê para entender o significado, né? Momento fletor de flambagem elástica, está aqui, momento crítico. O momento de plastificação, o MR, né? No início do escoamento, como nós tínhamos falado, incluindo a influência de tensões residuais. Isso aí ele introduz, né? Ele faz um desconto da tensão de escoamento em relação à tensão residual. O módulo elástico, tem dois módulos aqui, tem um da seção comprimida e outro da seção tracionada. Nesse caso da flexão, às vezes tem casos em que não é a mesma coisa, né? Especialmente se for um perfil que tem apenas um eixo de simetria, esses valores vão ser diferentes. Se for com dupla simetria, não, eles vão ser iguais, né? O BF, o D, o H, a gente tem que saber que o D e que H não é a mesma coisa. Uma coisa que eu quero assim, colocar como alerta, em alguns livros, por exemplo, eles colocam valores ou letras diferentes. Eu uso exatamente do jeito que está na norma, tá? Então, dificilmente vou mudar isso aqui. Então, alguns eles usam outro, por exemplo, o raio de giração, por exemplo, sem querer criticar, não sei, talvez eles fizeram antes, né? Já usavam isso aí, a norma mudou e aí eles não puderam se atualizar com a norma. No livro do Walter Fay, por exemplo, vocês já devem ter percebido, acho que ele usa o I em relação ao módulo ao raio de giração, não lembro bem, mas tem alguns que usam assim, I, sendo o raio de giração, enquanto na norma usa o R minúsculo, né? Outros livros usam o J como um antinete, aqui o J é a constante de torção. Daqui a pouco nós temos mais para ver, e aí um exercício nós vamos começar a fazer. Então, essa é uma recomendação, vocês têm que ser mais ou menos ver que nomenclatura que estão usando. Em vários casos eles usam a mesma, claro, mas em alguns, não sei, por alguma razão eles mudam. Aqui, por exemplo, tem o H e o D, que claramente o D, que está dizendo a altura externa da seção medida perpendicularmente ao eixo de flexão. Então, isso aí é da última fase até a última fase, esse é o D. O H, porque isso aqui entra bastante nos cálculos, estou falando, né? É igual entre as fases internas das mesas, para perfil soldados. Isso é para perfil soldados. E igual a esse valor menos os dois raios de concordância entre a mesa e a alma nos perfis laminados, porque vocês sabem, os laminados eles têm uma certa
um certo arredondamento aí, porque o perfil laminado é uma peça única, né? Então, ali onde está ligada a mesa com a alma, ele tem um arredondamento ali. Então, ele tem um raio de concordância aqui. Então, ele tem que descontar isso aí. Em algumas tabelas de perfis, ele já vem esse H já calculado, porque às vezes ele não dá o raio de concordância, como que eu vou fazer, né? Então, às vezes a gente tira um pouco da espessura tal para aproximar mais ou menos. Poderá ocorrer isso em algumas tabelas não ter esse H e não ter esse raio de concordância. Então, aí a gente vai ter que aproximar mais ou menos, supondo que esse raio de concordância seja igual à espessura da mesa, né? E aí fazer um cálculo aproximado. E igual ao comprimento da parte plana das seções tubulares. Então, se for uma tubular, eu pego a distância entre as partes planas, né? Porque as tubulares têm um arredondamento também perto das mesas com álcool. E assim por diante, né? Aí que RY, por exemplo, é isso que estou falando aqui. Raio de geração da seção em relação ao eixo principal de inércia, perpendicular ao eixo de flexão. Isso aqui entra nos nossos cálculos na flexão. O RX não entra, mas esse RY entra, né? Tem o lambda P, o lambda R, né? Para quem quiser realmente o que é esse lambda P, é o parâmetro correspondente à classificação. O lambda R, parâmetro de desvio corresponde ao início do escoamento, certo? Igual que o momento MR, tem esse lambda R que corresponde ao início do escoamento. E o lambda P já na classificação, certo? Bom, pessoal, então aí essa parte teórica, com isso aqui agora estamos bem já em relação a essa tabela, é isso que eu queria colocar, porque isso aqui vão usar, né, para fazer os cálculos e tal. Provavelmente nós vamos nos concentrar nessa parte, mas está fazendo da mesma forma com esses outros tipos de sessões, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5 apenas, né? 5 casos aí. Que com isso aqui já dá para fazer bastante coisa, certo? É assim que a gente usa essa tabelinha aí. Se quiserem, podem tirar uma cópia, né? Para ele já ficar já destacado, né? Para ir usando. E consultar, quando for o caso, esses itens, né? 1, 2 tal. Porque para escrever isso aqui é bastante coisa, né? Para fazer um formulário, tem várias indicações em cada caso. Então, é melhor deixar dessa forma aí e só pegar a tabelinha mesmo, separado. Bom, já vai terminar nosso tempo. Daqui a pouco eu vou marcar mais um horário, né? Para a gente ver pelo menos uma parte de um exercício que a gente vai fazer aí já em relação ao uso, né? Ao cálculo desse momento aí na flexão. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar até aí. Essa parte aqui nós vamos fazer nos dois casos, né? Tanto na flambagem local lateral com torção, e esse aqui das duas flambagens, lateral da mesa e da alma. Então, constantemente isso aqui vamos estar provavelmente usando aí, né? Alguma dúvida, pessoal? Eu vou então aproveitar aqui um pouquinho para ir tomar um pouco de água e refrescar um pouco os olhos. Os olhos não estão aguentando mais, porque estou tendo aula praticamente todos os dias, fico na frente do computador e acho que a luz, né, do computador acaba ressecando muito os olhos. Não sei se com vocês também está acontecendo isso aí, e mais ainda que o tempo está seco, né? Aí acaba piorando. Nunca antes tinha estado aí tanto tempo aí na frente de um computador. Agora estou quase 12 horas, pelo menos, na frente do computador. Que tem uma aula atrás da outra quase, né? E antes, quando era
presencial a gente não tinha esse problema, né? A gente olhava em casa, tal, usava o computador, celular, tal. Mas agora não. Agora de vocês não sei, vocês têm também aula quase todos os dias, né? Mas não sei se vocês estão na frente do computador, né? Isso aí falta saber, não tem mais, não sei como saber isso aí. Bom, alguma dúvida então, pessoal? Vou aproveitar e fazer a chamada. Oi? Por enquanto, na hora que a gente vai fazendo a atividade, eu acho que deve surgir mais. Tá, vamos ver, vou aproveitar esses minutinhos que tem para ir fazendo uma chamadinha rápida aqui, antes que eu esqueça. Amanda Gomes, Tem. Amanda Tímbola, Eu. Caio, Presente. Camila, Presente. Ezequiel, Fábio, Presente. Gabriela, Presente. Gustavo Martins, Presente. Gustavo Souza, Presente. Allen. Professor, Oi. Presente. o Ezequiel mandou no bate-papo que está presente. Ah, tá bom. Ok, não estava olhando aí. Já coloquei aí presente. Allen, presente. Presente. Tá. Jéssica, Presente aqui. ok. Karen, Presente. Larissa, Presente. Leonardo, Presente. Lídia, Presente. Lucas, Presente. Rocha ou Silva? Lucas Rocha. Os dois, o Silva também está aqui. Beleza. Luiz Carlos, Presente. Mac, Presente. Marcos Vinícius, Presente. Miriam, Sou eu. Presente. Paulo Henrique, Presente. Pedro Silva, Thaís, Presente. Túlio, Presente. Wesley, Yasmin de Freitas, Presente. Yasmin de Souza. Presente, professor. Ok. Tá bom, acho que todos estão aí, exceto o Wesley. Não sei se está aí ou não está com o microfone, mas acho que... Deixa eu ver aqui. Acho que não está, não. Talvez entre... Está aqui, mas ele não está aí. Ah, tá. Pedir para ativar sons, né? Está aí. O Pedro tá falando aqui no bate-papo que ele tá presente, não sei se... O Pedro? vai escutar. Aham. Ah, tá. Tá bom. Vou colocar a presença dos dois, então. Pedro presente também. Ok. E o Wesley também. Ok. Então, vamos fazer... Já deve cair terminar o nosso tempo. Aí depois eu marco outra e ver um exercício agora mais de aplicação do que vimos até agora, né? Vocês veem que foi necessário porque não tem como avançar. É bastante coisa, bastantes elementos aí que a gente precisa ver para poder fazer um exercício, né?